Olá, meus caros irmãos e irmãs, caro obreiro, nós estamos em mais um período semanal, Minutos com Jesus, a vida do obreiro. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você tem uma ótima estada com a gente em mais um período semanal, Minutos com Jesus. Cada obreiro precisa estar apto, preparado para fazer a obra de Deus e, portanto, além do Evangelho, que ele precisa ter todo o conhecimento para manusear muito bem a palavra da verdade, é tão importante que o obreiro saiba manusear muito bem essa matéria chamada doutrina da salvação ou soteriologia. E queremos falar nesta oportunidade um pouco a respeito disso. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e é o consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O autor porque Cristo mesmo é a provisão da nossa salvação. Consumador porque Cristo é a própria aplicação desta salvação oferecida à raça humana. A Bíblia diz que perante Deus todos os homens são culpados pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, portanto estão destinados à condenação eterna, sem misericórdia, pois a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz que o homem por si mesmo nada pode fazer para salvar-se. Cada ser humano se acha impotente para salvar-se, necessitando desesperadamente de um braço forte, de um braço divino para lhe socorrer. E é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, ser esse braço forte, ser esse braço divino para salvar a humanidade. O mundo jaz no maligno. O próprio Davi, o rei de Israel, ele disse: em pecado me concebeu a minha mãe, conforme Salmo 51:5. Paulo expressou que no homem não habita bem algum, Romanos 7:18. Essa natureza pecaminosa é a herança que temos de Adão e Eva, que introduziu a morte no mundo, colocando toda a raça humana sob o juízo de Deus, conforme Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, 1-3. Portanto, a culpa, ela é universal. Salomão, ele detectou que não havia homem algum justo sobre a face da terra, e, portanto, todos necessitariam de salvação. Eclesiastes 7:20. Paulo também chegou a essa conclusão, dizendo: não há um justo sequer, em Romanos 3:10. Muitos se julgam justos porque têm uma vida melhor, tudo está dando certo, ele tem uma esposa, tem um esposo, tem filhos, tem dinheiro, tem estabilidade financeira. A Bíblia diz que o nosso padrão de justiça são como trapo de imundícia diante de Deus. Isaías escreveu isso no seu capítulo 64, versículo 6 do seu livro. Todos então pecaram e, sem exceção, carecem da graça de Deus, conforme Romanos 3:23. A lei foi dada ao homem a fim de que vivesse de forma justa diante de Deus. Entretanto, o homem, algum nascido de forma natural, conseguiu cumprir com a lei. A lei simplesmente mostra a incapacidade do homem em salvar-se a si mesmo, uma vez que o homem é incapaz de guardar a lei. Então, quem será salvo? Por muito tempo, a teoria doutrinária, teológica de Agostinho e de Calvino foi pregada pelo mundo afora, ensinando que todos pecaram em Adão e estão condenados. Por causa dessa doutrina que contradiz as Escrituras, muitos pais levaram e levam ainda os seus filhos na era da inocência
para serem batizados, crendo que assim livram seus filhos dessa condenação eterna. Essa doutrina herética contradiz totalmente a justiça e também a graça de Deus em Cristo Jesus. É exatamente ensinado nas Escrituras que Deus não leva em conta tempo de ignorância. Imagine se Deus vai condenar crianças inocentes que não sabem o que é pecado. A Bíblia diz que o homem dará conta a Deus por suas próprias culpas. Isso indica que a era da consciência que está aqui em pauta, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 17. Portanto, a resposta à indagação acima que nós falamos é fácil de ser respondido. Deus não julgará inocentes para uma condenação eterna. Entretanto, todos, de forma consciente, serão julgados por seus pecados, exceto se aceitarem a Cristo. Deus já purgou no sacrifício de Cristo os pecados de toda a humanidade. João 3,16. A graça de Deus, então, veio para resolver o problema do ser humano. Graça é um favor especial de Deus para a humanidade perdida. Aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 200 vezes no Novo Testamento. Graça é oferecida ao homem para ser um refrescor para o ser humano que luta contra o pecado e as astúcias de Satanás. O poder divino refreia o pecado e leva o homem direto para Deus. Não deve se confundir graça com obrigação. Deus não é obrigado a nada. Tudo que ele faz é por livre e espontânea vontade. É somente o profundo e íntimo amor de Deus e sua graça evidente que faz com que ele mesmo providencie o meio de salvação para o homem. E ele mesmo convence o homem a aceitar a salvação que ele mesmo providenciou. É comum vermos pessoas rejeitarem abertamente a graça salvadora oferecida por Deus. Deus utiliza graça sobre graça para trazer o homem a si, conforme João capítulo 1, versículo 16. Por causa da natureza depravada do homem, ele é incapaz de agradar a Deus por si mesmo. Por essa razão, Deus providenciou a graça que é liberada a todos os homens na face da terra. Conforme Mateus 5,45, a graça é revelada de várias maneiras. Bênçãos materiais, libertação, curas de doenças e enfermidades, persuasão para o arrependimento, para a salvação do ser humano. A graça está sempre disposta a colocar o homem diante de Deus. Pela graça que o homem decide aproximar-se de Deus e reconhecer que Deus é Senhor, que Cristo é Salvador. Ao se chegar a Deus, o homem recebe mais graça e isso leva-o a ser introduzido no corpo místico de Cristo e receber a regeneração, ou seja, o novo nascimento. A partir daí, o crente vive em graça sobre graça, conforme 2 Pedro 3,18. Enquanto o homem continuar a responder afirmativamente à graça de Deus, esta será o agente divino para a justificação, Tito 3,7. Regeneração, João 3,3. Santificação, Atos 26,18. Segurança em Deus, 1 Pedro 1,5. A provisão para a salvação vem através da graça de Deus. Apesar de Deus nos amar e querer nos salvar, não pode ignorar que exista o pecado e nos considerar inocentes a si mesmo. Não. Deus é amor, mas também é justiça. No Antigo Testamento, os hebreus apresentavam um cordeiro no altar de Deus que cobria pecados. No Novo Testamento, na plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou o seu Filho para ser o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista, e escrito por João Evangelista, em João 1,29.
O cordeiro no Antigo Testamento era escolhido, não podia possuir mancha. Era escolhido o melhor do rebanho. Da mesma forma, o perfeito sacrifício pela humanidade tinha que ser um cordeiro perfeito, sem pecados. Por isso veio Jesus, nascido de mulher, mas sem a intervenção conjugal, homem e mulher. Nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Por esta razão, Cristo se humanizou, pois não há homem perfeito na terra por causa da queda adâmica. Por obra e graça do Espírito Santo, Jesus nasceu para ser sacrifício perfeito, provisão da salvação da humanidade inteira. Por quem, então, Cristo morreu? Essa pergunta tem atravessado séculos. Se alguém responde pelo mundo inteiro, ou pode replicar, por que então o mundo inteiro não está salvo? A Bíblia diz enfaticamente que a morte de Cristo é para todos, sim, todos os homens. Basta pela graça se apropriar do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 2:29. Apesar das múltiplas promessas de que Cristo veio para morrer pelo mundo inteiro, há um sentido em que a expiação foi realizada para aqueles que creem em Cristo e o aceitam como Salvador. 1 Timóteo 4:10. A expiação de Cristo é suficiente para salvar o mundo todo. Entretanto, ele apenas salva aqueles que creem nele, creem no sacrifício dele, que aceitam-no como Salvador e Senhor. É como um grande banquete oferecido a uma grande multidão. Existem alimentos para todos, entretanto, aqueles que recusam a participar, o dono da festa não vai forçá-lo a tal. Existem aqueles que creem em Jesus, andam com ele e com um período, entretanto, com o passar do tempo, vai perdendo a fé e passa a ser um crente fraco na fé. Já não aceitam mais a expiação de Cristo como válido para a salvação. Para essas, Jesus não será suficiente, pois não creem mais em Jesus. No céu só chegam os que mantiverem fiéis a sua fé na pessoa de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está comigo no Minutos com Jesus, um período semanal onde estamos tratando sobre a vida do obreiro. Lembrando que cada obreiro precisa ser realmente consciente sobre essa matéria de suma importância que é soteriologia, a doutrina da salvação. Na próxima oportunidade, nós vamos nos reunir para continuar falando sobre os aspectos da provisão de Cristo para a salvação. Se você quiser fazer um curso de teologia com a gente, você pode entrar em contato pelo 439-2001-2860, manda um WhatsApp, texto ou áudio, uma mensagem, e você pode estar fazendo o curso de teologia com a gente, EAD também. Nós vamos estar atendendo você. Nós temos básico, médio e bacharel. A mensalidade para básico e médio está uma hiper promoção, 50% de desconto para a mensalidade no básico, médio e bacharel. Tá bem? Apenas básico e médio, R$50. Mensalidade de R$50. De 100 por R$50. E no bacharel, R$120. De 240 por R$120 a mensalidade do curso Bacharel Ministerial. Você que precisa fazer um curso para melhorar os seus conhecimentos, para executar o seu ministério, é um momento especial. Tá bom? É só entrar em contato com a gente, com o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós vamos estar lhe atendendo com o maior prazer e carinho. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.